isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo e tenho a honra de receber novamente Mariana Prado. Quem está caindo de paraquedas não a conhece, então eu quero que ela se apresente para vocês. Maia, é um prazer recebê-la novamente. Prazer é meu, de novo, mais uma vez, sempre é. Vou começar me apresentando a minha formação. Eu sou cirurgia dentista, sou pós-graduada em harmonização facial e ortodontia. E dentro da harmonização eu tenho cursos tanto no Brasil quanto fora. Posso citar dois que são, eu acho que foram assim as minhas viradas de chave, que foram em Nova York e esse ano em Dubai, que eu acho que... Eu já tinha recebido a Mariana depois dessa formação em Nova York. Porém, ela trouxe novidades de Dubai enquanto harmonização facial, que nós amamos demais, não é? Seu canal é super, né? Isso, eu amo. Eles adoram, é que eu nunca fiz, eu aplico Botox ainda, mas é bom, então eu não sei explicar a contento. Então tem que vir profissionais aqui que o façam. Má, conte pro pessoal novidades de Dubai. Eu vi que tem sobre os bioestimuladores de colágeno injetáveis. Como é que é isso? Sim. Os bioestimuladores, eles já existem há um tempo, mas agora o pessoal está começando a entender o que é, está começando a aceitar mais o que que são, na verdade, colágenos de uma forma mais líquida, digamos, né? Porque existem em cápsulas, etc. E uma forma mais certeira, que é uma aplicação na face. Lógico que existem bioestimuladores também no corpo todo, mas eu, como cirurgia dentista, aplico somente na face. E eles funcionam para estimular aquele colágeno, para deixar a pele mais firme, para manter aquela elasticidade também saudável da pele, sem flacidez. Na realidade, o colágeno é aquele pachazão. Se você não der um estímulo, ele vai ficar ali paradinho. E muitos colágenos tópicos ficam só como hidratantes da cutis, da epiderme, né, Má? Exato. Não penetram. Não penetram. E nós precisamos de turgor, de turgescência, não é, Má? Exato. A gente precisa de bastante colágeno ao longo dos anos para deixar tudo ali em pezinho, né, digamos. Não que ele vá impedir o envelhecimento, mas a gente corre atrás ali fazendo com que ele esteja sempre presente na harmonização, digamos. Como você faz essa harmonização com esse colágeno? É de rosto em rosto ou pode ser no total do rosto, independente da forma, digamos assim? Tudo depende mesmo do paciente e do que ele precisa naquela hora. Por exemplo, a gente não vai aplicar uma quantidade de bioestimuladores. Os bioestimuladores hoje existe em diversas marcas, tá? De diversas marcas. A gente trabalha hoje até com bioestimuladores que é uma grande novidade desse ano até, que já na composição contém ácido hialurônico junto. Então é aquele buster assim, sensacional. Colágeno e ácido hialurônico. Exato, tudo junto. Que foi lançado mais porque antes, até o ano passado, a gente mesmo misturava o ácido hialurônico com o bioestimulador ali, porque o bioestimulador ele é mais líquido, ele não dava volume, hoje em dia ele já dá. Então ele vai fazer a volumização com o ácido hialurônico e a firmeza da pele com o bioestimulador. Hoje em dia temos os dois no mesmo produto. Então é um rosto do paciente a ser estudado pelo profissional, não dá para injetar em qualquer lugar, por isso chama-se harmonização facial. E tudo depende também da idade, né? Uma paciente de 25 anos que já pode sim ser aplicada um bioestimulador, preenchedor e botox, com uma de, por exemplo, 45 anos. A gente vai dosando ali, vendo que não necessariamente uma precisa mais que a outra, mas obviamente de 25 que a gente vai perdendo o colágeno mais ou menos aos 25 anos, vai precisar menos do que uma com 45. Então, tudo depende do que o paciente está precisando naquele momento. Muito bacana. Inclusive, sigam a Má. Vou colocar aqui, o editor vai colocar o Instagram dela, que ela estava falando sobre a harmonia, como é que chama? Áurea. Ah, sim. Na verdade, a gente tem uma... É matemático mesmo, sabe? Uma dimensão simétrica da harmonização facial. Que, na verdade, se chama proporção áurea, é só um nome, áurea. É só um nome, assim, mas o que quer dizer? Que se estivermos naquela proporção, um rosto qualquer, o meu, o seu, estiver naquela proporção de medidas mesmo, matemática, se entende que aquele rosto está mais harmonizado do que outro que não esteja.
entendeu? Então, assim, hoje em dia, que alguns pacientes falam, então eu posso alguns que se acham menos bonitos, né? Então eu posso me tornar lindo, linda. Sim, aos olhos das pessoas, sim, porque, querendo ou não, por exemplo, um David Beckham, a grande maioria das pessoas o acham bonito. Angelina Jolie. Exato. E se formos reparar, por que eles têm essa beleza? Alguma coisa ali tá encaixadinho. Harmônico. E é essa proporção áurea que faz a diferença. Se as pessoas quiserem fazer em casa, só para, lógico, numa forma mais leiga, né? É só medir a testa aqui com onde começa as sobrancelhas. A mesma medida daqui é a mesma entre aqui na medidinha dos olhos até onde embaixo do nariz e boca e embaixo do nariz e boca até o queixo. Tem que dar a mesma proporção para que aquilo seja belo. Tá. E na horizontal? Isso que eu ia falar. Não só aí. Aí a gente começa a ver que, por exemplo, hoje em dia, né, os estudos estão mais evoluídos, porque a proporção áurea já existe há um tempo, que pessoas que têm o mento mais projetado e a mandíbula também mais marcadinha, também evidenciam essa beleza. Não quer dizer que, em excesso, um queixo muito mais projetado e uma mandíbula mais projetada que um malar fique harmônico. Não é ser prognata, tá, gente? Exato. E nem o contrário. E nem retrognata. Exato. Então, assim, tudo na harmonia, na medida certa. Que, lógico, o profissional responsável vai olhar para o paciente e saber onde colocar aquele preenchedor ou aquele bioestimulador de colágeno para realçar ainda mais o rosto. Todo mundo com régua na mão? Meçam-se em casa, tá? Depois procurem doutora Mariana. Mas tem um quesito aí. O nosso rosto vai caindo, vocês vão de convir. Sim. Então a pessoa fez isso com você ou com outro profissional gabaritado para tal. E aí o rosto vai caindo. Essa substância vai se deslocando, vai ficando no mesmo lugar. Explique para o pessoal, para ter uma maior consistência nisso. Falando do bioestimulador de colágeno, ele tem um tempo ali de duração. Alguns, dependendo do próprio bioestimulador, alguns duram 2, 3 a 5 anos ali, dependendo da forma que é colocada. Ele simplesmente o corpo vai absorvendo aquele produto. E ele é excretado. Exato, como o ácido hialurônico. Então, assim, como ele é feito alguns de hidroxapatita de cálcio, biologicamente é compatível ao nosso organismo. Então, a gente tem a absorção dele natural, tá? Da mesma forma que o ácido hialurônico, diferentemente do Botox, tá? De qualquer forma, quando isso é absorvido pelo organismo, o rosto não vai cair mais ou aquele produto não vai cair também. Porque ele foi a gente colocou naquele lugar, é como se ele endurecesse ali, tá? Vou utilizar essa palavra, não é bem isso que acontece, mas só para as pessoas entenderem. Como se ele endurecesse ali, ele não vai sair daquele lugar. Não se desloca. Exato. E o corpo vai absorvendo aos pouquitos, vai excretando para não dar nenhum dano em nosso organismo, Exatamente. digamos assim. Antigamente, quando usávamos polimetacrilato, era uma coisa assim, né? Exatamente. E que ainda existe, né, em poucos casos, ele sim desloca. Então, por isso até, ele não é estético mais, né? Não é tão estético por esses danos que é causado pelo tempo. Ele se desloca muito. Então, ele pesa a face com o passar do tempo. Ele não é absorvido, obviamente, é um preenchimento definitivo. Então, como ele não é absorvido, ele vai ficando ali e a força da gravidade vai acontecer, normal, com todo mundo. Com o preenchedor e com o bioestimulador, a gente tenta lutar contra essa força da gravidade todo o tempo e o envelhecimento. Bacana. É isso que a gente consegue, né? Na maioria dos casos. E as dúvidas das pessoas quanto aos fios de sustentação? Ou um paralelo entre o bioestimulador e o fio de sustentação? Como é que faríamos? Então, os fios, eu vi muito em Dubai. Em Dubai tem muito uso de fios mesmo. Mas eu ainda, particularmente, não sou adepta a eles. Não acho que seja um produto ruim, não é de maneira nenhuma. Eles bioestimulam colágeno do mesmo jeito que os bioestimuladores, e os que são para tração, eles tracionam tanto quanto os preenchedores. Então, eu ainda prefiro utilizar o preenchedor e o bioestimulador ao invés dos fios.
Só por esse motivo. Mas isso é pessoal, vai de profissional para profissional, exato, só né? por esse motivo. Alguns pacientes vão até mim atrás dos fios, sim. Coloco para eles a minha posição, o que eu acho, e eles decidem o que eles preferem. Vão ter outros profissionais que trabalham só com fios. Mas eu realmente gosto, prefiro, porque eles ainda não vieram tão, assim, aos meus olhos, não tão melhores que o preenchedor ou que o bioestimulador. Então, eu acho assim que não posso ainda trocar, substituir. Opinar. Exato. E digamos vocês aí em casa que têm uma dúvida, mas doutora Mariana, eu faço essas injeções bioestimuladoras, então eu esqueço a toxina botulínica, posso deixá-la de lado? Explique para o pessoal. Não, tudo é um complemento, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O bioestimulador ele vai estimular o colágeno, como eu disse, e vai fazer com que a gente tenha menos flacidez. O preenchedor, ele vai preencher e sustentar a face. Então, imagina a sustentação também do preenchedor com o bioestimulador, como é grande. E depois vem a toxina botulínica, que ela vai agir nas rugas. Paralisando o músculo. Exato, que o bioestimulador não vai fazer isso, o preenchedor não vai fazer isso em algumas rugas. Só a toxina vai fazer isso. É um complemento. Exato, uma coisa complementa a outra, um conjunto é o sucesso. Romeu e Julieta. Exato. Outras dúvidas aqui que as pessoas têm, vamos lá. Mas e no caso, o pessoal em casa fala, mas espera lá, eu vou fazer uma vez por ano, faço como botox uma vez a cada 6 meses, como é que é? Acontece que cada paciente é um organismo, cada indivíduo é diferente do outro, isso que a gente tem que entender, começar daí. Eu não posso te falar, por exemplo, igual eu citei até os bioestimuladores que duram 2 anos, 3 anos, 5 anos, não é uma regra, obviamente, porque a gente não está trabalhando com matemática, a gente está trabalhando com ciência. E ciência e saúde não tem uma regra exata. Então, vai depender muito do organismo de cada pessoa. O Botox, eu sempre oriento, de 3 a 6 meses. Porque antes, o Botox, ele tinha até mesmo na bula dele, a toxina botulínica, né? Tinha até na bula dele que ele duraria 6 meses. Hoje em dia, a bula mesmo nos fala que 3 meses, mais ou menos ali. Eles já diminuíram o tempo de duração do Botox no organismo. Preenchedores, temos aí uma média, de acordo com os fabricantes, tá? Eu digo, de 12 meses. 10 a 12 meses. Mas em observação clínica, a gente vê outras coisas. Eu tenho pacientes que eu já preenchi há 3 anos atrás uma região e agora a gente está começando a repreencher. Que agora está começando de novo aquela ruguinha, aquela falta de volume. E tem pacientes que a cada 6 meses estão lá de novo para a gente repreencher. É do organismo, né, gente? Sim, e não importa assim, desculpa te interromper, não importa se não é tão relevante a idade nesses casos, não é de extrema relevância, tá? Porque tenho muitos pacientes com 60 anos que eu tenho que repreencher depois de 4 anos e pacientes com 20 que a cada 6 meses a gente tem que repreencher. Então, assim, É de cada um. Exato. É unipessoal mesmo. É pessoal. Então, sempre que me perguntam, mas quanto tempo dura? Eu vou ter sempre que fazer? Sim, tem que fazer. Uma vez até a Pamela, minha secretária, me falou, é como se fosse fazer unha. A gente não faz unha toda semana para manter ela bonita? A pele é a mesma coisa. Exatamente. A gente vai fazendo sempre para manter ela bonita. E não é só a pele, é o músculo, é a sustentação no geral, né, Exato. gente? Agora, o que fica à baila aí nas nossas mentes é o exagero que nós vemos nas redes sociais. Aí sempre tem alguém apontando o dedo, fez isso, fez aquilo. Como não pecar pelo excesso? Eu acho que primeiro, começando pelo paciente, né, que tenha esse receio. Eu acho que o paciente tem que ver, hoje em dia a gente tem bastante Instagram para isso, bastante internet, ver o perfil daquele profissional. O profissional sempre vai postar ali o que ele gosta de fazer, o que os pacientes, além dele gostar, o que os pacientes estão aceitando no consultório dele. Então vai ter o profissional que exagera um pouquinho, na opinião de cada um, e aquele que faz mais tranquilamente, ali mais natural. Cabe ao paciente escolher. Depois disso, um profissional consciente também, obviamente, que vamos chegar inúmeros pacientes querendo mais e mais e mais e mais e mais. Porque a gente realmente, eu falando como sem ser profissional, a gente foca naquilo, por exemplo, eu quero o meu lábio. Se eu focar só no meu lábio e ele diminuir 1 milímetro que seja, eu vou notar que eu quero mais lábio daquele jeito que estava.
E às vezes não é necessário. Eu posso esperar ele diminuir 5 milímetros para poder colocar de novo. Entendeu? Então, assim, à medida que a gente abra os olhos daí do paciente, fale, ó, tá tudo bem assim, tá natural. Você pode ter essa ruga também, você não precisa ficar sem nenhuma ruga. A gente pode fazer a sua harmonização e ter uma ruguinha ou outra, ter uma falta de volume em tal lugar ou outro, que não necessariamente você tem que focar naquela ruga e aquela ruga tem que desaparecer do seu rosto. É natural. Mesmo porque você, paciente, você se vê no espelho o tempo inteiro e você não Exato. percebe. Agora, quando as pessoas vão te olhar, elas vão ver que você está muito volumizada daí. Você Não é está assim? meio E travada. outra, um rosto mais natural, eu acho mais harmônico do que aquele totalmente inflado. Aquele meme que vira na internet de duas Exato. salsichas nas bocas, não é verdade? Nos lábios. Sim. Aquela, até eles brincam agora com cílios. É muito né? excesso, né? Muito excesso. E perde a naturalidade realmente. E muitas dúvidas de vocês é sobre, estou grávida, posso fazer a harmonização ou aplicar a toxina? Cá, hoje em dia não existem estudos científicos nos confirmando qualquer coisa. Como eu disse, a gente tem que se basear na ciência. E quanto a estudos em grávidas, por que não existe? Porque ninguém faz, tá? Não é uma questão de não existe, não posso fazer. Ninguém vai fazer, porque é aquele período da grávida, que ela tá ali, que ela tá gerando aquele bebê, que ela vai amamentar depois. Então não custa a gente esperar esse período, né? Aproveitar o que tem que aproveitar daquele período e depois manter ali a parte da harmonização em dia e etc. Então, justamente também por isso não existem estudos. Baseado em não ter estudos, a gente prefere não arriscar. Também acho, gente, um pedacinho de vida aí para você, um Exato. pedacinho de vida dentro de você e um pedacinho de vida sua que você pode ficar mais relax, não é? Exatamente. E daqui a pouco, no próximo bloco, teremos Mariana para falar-nos sobre embelezamento oral. Daqui a pouco.